Olá! Hoje eu quero comentar um pouquinho mais sobre o conceito de lugar. Por que que eu estou falando de lugar como ação humana, né? Para algumas pessoas há dificuldade de entender isso, né? Mas há uma lógica, né? Uma lógica científica por trás. No cotidiano, né? Banalmente, diariamente, nós usamos as palavras às vezes de maneira descuidada, né? E isso é normal, é o que a ciência chama de senso comum. Mas na ciência há um rigor e essa prática tem que continuar sendo exercitada, né? É o que diferencia a ciência de outros tipos de conhecimento, né? Que é esse rigor científico, é uma forma de conhecimento, né? Não é o único, não é o exclusivo, não domina a verdade, porque isso não existe, mas é uma forma de tentar mostrar um caminho de verdade, um caminho mais prático, diferente de outros conhecimentos, que também têm as suas verdades. Agora, por que que eu falo de lugar como ação humana, né? Lugar, da forma como eu estudo e como eu pratico na literatura científica, é uma dimensão, né, do espaço geográfico, que na minha leitura não é o mesmo que espaço físico dos físicos, né? Ou espaço dos filósofos, ou até mesmo de uma prática, ou ramo, ou escola de geografia mais ligada às questões da paisagem, da materialidade, de uma geografia mais descritiva, né? Mas a minha prática, né, ela faz um resgate do que é esse lugar, né? Porque o lugar, ele nasce junto com o local, né? Os primeiros geógrafos assim de profissão que seguem uma tradição francesa, né, da escola francesa, eles enxergavam o lugar como um habitat humano, né? E era uma paisagem, uma forma de vida, uma maneira de viver rural, né? Muito mais rural, porque naquela época as cidades estavam começando a se intensificar e a mudar e a transformar as paisagens e a forma de vida, né? Então eu fui estudando a partir daí, não é uma coisa que surge do nada, não é uma ciência, fala muito de proposição, né? Então a proposição que eu estou lidando, umas fórmulas que eu venho tentando desenvolver ou elaborar, elas não são aleatórias, né? Elas têm uma trajetória e um processo, né, que eu tento, né, desenvolver, praticar, exercitar, enfim. Então, o lugar como ação humana, ele é uma dimensão desse espaço geográfico que é a vida humana no planeta, né? Como a gente vive nesse planeta Terra, que é a nossa prisão ainda. Então, o lugar como essa dimensão, eu fui identificando, né, que é uma ação humana, né? Uma maneira fácil de falar é uma ação humana, né? Porque esse lugar é uma dimensão de vida que é diferente, né, de você falar de ação social, ação política, né? Então, na sociologia há uma terminologia, uma tradição ligada à ação, né? Ação social, ação política, o que eles falam de ação mecânica, ação orgânica, que seria uma ação mais solidária, com sentido pactuado, que seria uma ação política também, né? A ação social, né? Que é diferente da ação mecânica, que vem da divisão internacional do trabalho, né? Que nós na geografia chamamos de divisão internacional e territorial do trabalho. Mas, trocando em miúdos, tentando praticar essa ciência popular que eu estou me propondo, ação humana, o lugar é ação humana, toda e qualquer ação, né?
que não paira, né? Porque nós usamos o território e etc, né? Nós temos um sentido, uma relação direta, né? Com a terra, né? Com o território, mas não significa dizer que território e terra são sinônimos, né? Mas assim, o lugar, ele como eu poderia dizer, o lugar, ele é a nossa relação com os objetos, né? E ele está muito mais nesse sentido de como você vive, né? E aí nós diferenciamos lugar de local, né? Que é pra gente começar a entender por que eu falo em lugar como sinônimo de ação humana, né? Pra gente se fazer entender. Por que eu identifiquei os lugares autômatos, que são esses lugares praticados, né? Por causa desse modo de viver, né? Desse modo de vida, né? Que nós vivemos hoje, né? Que aí a gente pode começar a aprofundar um pouquinho mais, né? Para entender, né? Agora, esses lugares autômatos, todos nós praticamos, só que eles são mais utilizados, né? De uma forma ou de outra, com direcionamentos específicos para grupos dominarem, né? Então, tem uma série de questões que a gente pode identificar e tomar conhecimento, né? Para a gente também não se deixar ser levado, a não ser que nós queiramos, né? A não ser que você queira, né? Mas aí é uma decisão, né? Quando é uma decisão já é um posicionamento. Você já tem consciência e clareza disso, né? Mas é isso, né? O lugar seria mais ou menos isso, né? Existe uma definição científica que é o espaço do acontecer solidário. E aí eu vou tentando simplificar, né? Como ação humana. E tem outras coisas que eu estou começando a pensar e a estudar para tentar simplificar ao máximo que eu consiga para que as pessoas entendam, né? Não é uma coisa assim, porque eu quero que seja. Não, é uma dimensão da vida, né? O lugar é a nossa grande dimensão da vida, né? E como ele se desloca do local por uma série de questões que a gente pode intensificar, né? Posteriormente, né? Aí é que é o barato, né? Dessa dimensão da vida, né? Por que os lugares são diferentes, né? Então, especialistas, né, com essas informações e constituir, né, se comunicar com as pessoas, né? O lugar é muito comunicação também, porque como é ação, né, eu aqui estou praticando, estou vivendo um lugar, estou constituindo um lugar, né? É uma ação que eu tô fazendo. A partir do momento que eu desligo, né? Terminou esse lugar que eu tô vivendo aqui hoje, né? Com o objeto, que é o celular, multifuncional, a câmera. E aí, acabou. Só que essa mídia, né? Esse registro, ele vai permitir com que a pessoa que assistir você constitua um lugar, né? Ou seja, você está recebendo uma informação, né? A partir de uma memória, de um lugar meu, e nós estamos nos relacionando pela mídia, né? Não é uma coisa totalmente direta, né? Eu e você, mas por meio, né? Mediação da mídia, né? A diferenciação, né? E os canais são múltiplos, são diversos, né? Tem até termos novos como influenciadores digitais, né? Porque a gente fala do youtuber, né? É virar youtuber, mas o youtuber é apenas um canal, né? É mais um, mas que existem outras, várias, são diversos formatos, né? E o termo correto é influenciador digital, né? Que é algo que está aí bastante presente. Então, é essa ciência popular. Então, alegre-se de todo o
coração. Vamos lá?